tarde. Boa tarde, Luana. Como é que você está? Tudo certinho, graças a Deus. Estamos Que, aqui a postos. A câmera que tá maravilha. boa? Tô tentando ajustar aqui. Tá boa, tá excelente. Perfeito. Você me consegue ouvir bem? Sim, escuto bem. Pronto, eu também te ouço muito bem, viu? Me tira uma dúvida que Ótimo. surgiu já agora. O seu nome é Luana Farati ou Luana Farachi? Farache. O che é na pronúncia do italiano, seria o original, digamos assim, mas aqui no aportuguesado a gente fala che, farache. Farachi. Que maravilha. Eu vou colocando aqui o tema. Jovem, como, como fazer brilhar Brilhar a sua luz. a sua luz. Bom, pessoal, primeiramente eu queria só comunicar que meu nome não é Ítalo, né? Meu nome é Wellington. Eu estou aqui substituindo o nosso irmão, nosso amigo Ítalo. Hã? Ah, sim. Estou com um assistente aqui do lado para poder Aí me sim. dizer o que eu tenho que fazer, sabe? Porque se eu sou novato, a gente vai... Substituto é assim mesmo, né? A gente vai devagarinho aprendendo, né? Sim, aí como eu estava falando, né, o nosso irmão Ítalo não vai poder participar hoje por motivo de um parente dele estar adoentado, né, por motivo de doença. Aí a gente veio substituir aqui para poder continuar com essa live maravilhosa que a gente tanto queria saber como é que a gente vai conseguir fazer essa luz, né, Luana? Como é que a gente vai fazer essa luz brilhar, né? Quando fala jovem, é todos nós. Passear mais tempo, menos tempo, então é uma pergunta para todo mundo. Respondi. Com certeza. Como já são 4 horas, eu vou fazer a prece inicial para a gente poder já começar esse bate-papo aí e a gente continuar, tá certo? Maravilha. Então vamos lá, vamos convidar todos que assim desejar, elevar os pensamentos, elevar todo esse sentimento, toda essa alegria até Deus, e que possamos nesse momento, nessa tarde maravilhosa, Mestre amado, que o Senhor possa nos iluminar, nos abençoar, nos proteger, que nós possamos, diante desse bate-papo, dessa interação, que possamos entender, possamos compreender nosso verdadeiro sentido aqui na nossa terra, nessa existência, que possamos vivenciar esse momento, não só nesse momento, hoje, agora, mas que possamos levar por toda a nossa existência. Que o Senhor possa permanecer conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, como eu fiquei sabendo que essa nobre jovem Luana Farache, ela gosta muito de falar, né? Gosta muito de conversar, tarará. Eu já gostaria de já passar a palavra para você, Luana. E fique à vontade, se você precisar de qualquer coisa, estamos aqui, viu? Maravilha, amigo. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu já queria, na verdade, começar agradecendo o convite, né, e a persistência do grupo, porque tivemos as nossas dificuldades no último contato, mas a gente conseguiu reagendar. E é uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço o convite. Deixo também minhas lembranças para Ítalo, né? E melhoras para o seu familiar. Que nós possamos continuar aqui fortalecidos no trabalho, multiplicando essa alegria que é conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, falar um pouquinho sobre o nosso papel enquanto espíritas e, acima de tudo, enquanto jovens espíritas, né? Como é que nós seremos essas cartas vivas do Evangelho do Cristo a partir das nossas ações, do nosso fazer. E hoje o tema da tarde, né, mais do que especial, como o Wellington falou, né, esse desafio, né, jovem, como fazer brilhar a sua luz? E esse questionamento que ecoa na nossa intimidade, a todo momento em que a gente reflete em como nós podemos
ser a melhor versão de nós mesmos, como nós podemos multiplicar essa luz que existe em nós, em essência, né? E eu já queria começar trazendo um pouquinho o próprio Cristo, né? Porque quando a gente ouve falar dessa luz, é dele que nós lembramos. Quando no registro de Mateus, no capítulo 5, onde o Cristo profere o famoso Sermão do Monte, né? Onde ele traz as bem-aventuranças, e é curioso esse ponto, eu particularmente queria destacar isso, porque o momento em que o Cristo, ele fala, ele nos evoca a brilharmos a nossa luz, é logo após proferir as bem-aventuranças. Então, é como se o Cristo tivesse nos dado ali a sua diretriz de segurança para essas virtudes que nós devemos cultivar em nós e que nós devemos potencializar, né? Cada virtude contemplada em uma bem-aventurança que ele nos traz. Então, bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores, enfim, né? Cada bem-aventurança evocando uma virtude que existe latente em nós. Então, a humildade, a pureza de coração, a resignação, a misericórdia, enfim, tantas virtudes que temos aí condição de desenvolver, de multiplicar. E após essas diretrizes que ele nos traz, nas bem-aventuranças, ele segue dizendo que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, no item 13 e 14, no capítulo 5. E ele segue fazendo diversas analogias, né, desde a casa que é edificada sobre a rocha e a candeia, né, o lampião, digamos assim, que é acendido e que, em hipótese alguma, é colocado embaixo do velador, ou seja, escondido. E sim, no velador, sobre o velador, para que aí possa iluminar todo o recinto, toda a casa. Então, ele vai nos trazendo aí nos trazendo diversas analogias para mostrar o poder que essa luz tem de iluminar os caminhos e de ser o bom exemplo, né? E ele, por fim, encerra no item 16 desse mesmo capítulo, no registro de Mateus, quando ele nos diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Ou seja, que da mesma forma que a casa é edificada sobre a rocha, e da mesma forma que a candeia é colocada sobre o velador, nós possamos resplandecer a nossa luz diante dos homens, para que essa luz sirva de inspiração a todos, para que glorifiquemos a Deus. E aí, tudo bem, né? Vamos lá, o convite é esse. Vamos iluminar, vamos expandir essa luz para o mundo. Mas eu me deparo com um questionamento um pouquinho antes, né, do como fazer essa luz brilhar, que é o que luz é essa que nós precisamos multiplicar, que nós precisamos resplandecer. E refletindo sobre esse questionamento, né, porque antes de eu saber como fazer essa luz brilhar, eu preciso saber que luz é essa. E aí, que é uma pergunta importante, né? É um passinho atrás, mas a gente pode ir para frente. Uhum. Então, assim, que luz é essa que a gente precisa resplandecer a convite de Jesus? E vasculhando aqui, né, em alguns textos da literatura espírita, me deparei com uma mensagem do nosso querido Emmanuel, que através da psicografia de Chico, no livro Ceifa de Luz, a mensagem 60, intitulada Ilumina onde estejas. Nessa mensagem, ele vem trazendo vem chamando a nossa atenção a diversos aspectos do nosso dia a dia. Então, ele nos convida a olharmos em torno de nós, né? Os espaços que frequentamos, as ocasiões de nossa vida em que nós vemos tanto desamor, tantos desafios, né? Tantos aspectos a serem melhorados, o egoísmo, a inveja, o orgulho. E diante disso, ele nos convida que nós sejamos aqueles indivíduos que nos propomos a
agir diferente, a promover a paz, a promover o bem e estender a mão aos nossos semelhantes que se encontram nesses desafios para auxiliá-los nessa caminhada. E ele finaliza dizendo que devemos fazer isso, pois toda criatura é uma fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. Então, ele faz essa analogia entre essa luz, né, que somos fonte, por sermos em essência fonte de amor. Então, ele nos dá essa primeira característica dessa luz, amor, que é essa qualidade basilar, né, estrutural de todas as outras virtudes. Em essência, tudo é amor. Né? A caridade é o amor, é uma forma de amor, a paciência, o perdão. E é interessante porque ele mais falou e exemplificou o amor do que o Cristo, né? Uhum. Então, quando ele nos convida a brilharmos a nossa luz, é como se dissesse assim, da mesma forma que eu brilhei a minha luz, brilhei o meu amor para todos na Terra, façam também vocês. E esse amor que o Cristo nos exemplificou e que temos latente em cada um de nós é aquele talento que nos foi deixado. Pode ser que a gente ainda não esteja sabendo usar esse amor em plenitude, né? Para acolher a todos os nossos irmãos em sofrimento, para acolher o nosso próprio sofrimento também, né? Às vezes a gente coloca o amor ou o bem só para o outro, né? Mas antes de tudo para nós mesmos. E mais uma vez o Cristo, extremamente assertivo, nos traz um outro exemplo e uma outra diretriz acerca desses talentos que temos e que precisamos aprender a multiplicar. E, em especial, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec elenca essa parábola, né, que ficou conhecida como a parábola dos talentos, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. E ele traz o texto na tradução de Mateus, no registro de Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. E ele conta uma bela história, que no fundo é uma analogia para a nossa vida. Né? Ele conta que um senhor ia fazer uma viagem e ele decide repartir os seus bens, as suas posses, entre os seus servos. E a cada um, segundo a sua condição, e esse é um ponto muito importante, né? Segundo a sua condição, aquilo que cada um era capaz de dar, de administrar, ele divide as suas posses. E a uma ele dá 5 talentos, a outra ele dá 2, a outra ele dá 1, de modo a distribuir entre todos os seus bens, e ele parte em viagem, deixando os seus servos, né, responsáveis pela tutela dos seus bens. E cada servo toma uma atitude na administração desses bens. Então tem aquele que vai lá e multiplica aqueles talentos em negócios, vendas, e os primeiros 5 talentos que ele recebe, ele ganha mais 5, né, tendo agora 10. Da mesma forma, o segundo, a quem foi dado 2 talentos, ele também entra em negociações e consegue multiplicar aqueles talentos. E por fim, temos aquele a quem foi dado 1 talento. E diante do medo dos ladrões, diante do temor do seu próprio senhor, né, que era alguém de muito poder, né, ele até coloca na parábola, nós estávamos há pouco no Evangelho aqui, né, antes da gente entrar na live, relendo a parábola, e ele destaca isso, como o jovem dizia que o Senhor era aquele que colhia sem plantar, e que pegava sem ter semeado, e ele tinha muito temor às represálias daquele senhor caso ele perdesse, né, o talento que lhe foi confiado. E diante desse medo, até assim, né, que fosse roubado, os ladrões levassem, que ele perdesse,
ele enterra o talento para que, no retorno do seu senhor, ele pudesse devolver o talento. E no momento em que o senhor retorna às suas terras, que os servos vão lhe devolver o talento, aqueles que multiplicaram devolveram em dobro, e aquele único que foi o que enterrou, ele apenas consegue devolver o que já possuía, né? E o Senhor coloca que aquele que não conseguiu multiplicar, né, ele é destituído dos talentos, ele perde, e aquele talento é repassado a outro, que podia, né, administrar melhor. E toda essa história é uma grande metáfora, se nós formos pensar em profundidade, para a nossa vivência, né, para nós, individualmente, cada um de nós, tendo em vista os talentos que o Cristo nos confiou quando esteve aqui conosco, né? E tendo em vista os talentos indissolúveis e indestrutíveis que o Espírito Imortal tem para cultivar durante os milênios, né? Então é como se esse Senhor que veio fosse o Cristo, nos exemplificou o amor, nos exemplificou todas as virtudes que precisamos conquistar e nos deu essa luz para que a gente, esse talento, para que a gente administrasse. E no momento em que nós retornássemos, que o Senhor retornássemos, uma metáfora, né, se a gente pode construir dessa forma, para o momento em que retornamos à vida verdadeira, à pátria da vida, a nossa condição, em essência, de espíritos imortais, nos deparamos com o que fizemos com os talentos que nos foram confiados. E de forma muito prática, que talentos são esses, né? Não precisa ser a gente pensar, talento, aí pensa aquele pianista famoso, ou então aquele intelectual, né? Existem realmente as habilidades inatas que temos, mas que não é exatamente desses talentos que nós falamos, de todas as habilidades de que somos dotados. Então, o talento da inteligência, né? A inteligência que temos, que somos capazes de desenvolver, de potencializar, qual é o uso que estamos fazendo dessa inteligência? Em benefício do outro, da coletividade, ou mal aplicando em benefício próprio, né? Ludibriando os outros, enganando o próximo. O nosso dinheiro, muitas vezes, realmente, existe esse talento, né, da posse material, que nos dá a condição de auxiliar ao próximo em muitos momentos. Né? Esse momento que estamos passando da pandemia, quantos momentos vimos, né, campanhas de arrecadação de recursos para angariar donativos para pessoas em situação de extrema necessidade, né, que não conseguem manter nenhum alimento do corpo, não tem um lar. Então, a gente unificar esses talentos, cada um dá aquele um talento que recebeu e juntando, podendo auxiliar o próximo. Né? O talento da cultura, os saberes que nós temos, que nos são passados, a riqueza, né, se a gente for analisar, por exemplo, a cultura no nosso país, né? Um povo tão acolhedor, um povo tão amoroso, tão solícito, né? A gente sempre a cultura brasileira traz essa marca desse calor humano. Isso é um talento, né? A gente aprender a ser caloroso, a gente aprender a ser carinhoso. O talento da fala, né? É um desafio estar aqui, né? A gente recebe um convite, mas por que não falar sobre o amor, sobre o Cristo? Por que não falar, às vezes, em nome daqueles que não podem, no sentido de ser um representante de uma causa social, né? No sentido da gente associar a inteligência com a fala. Então, eu estudo sobre um tema, eu estudo sobre o Evangelho do Cristo. Por que eu não posso, então, me dispor a pregar sobre isso? É um talento. E ainda que não tenhamos nenhum desses, eu recordo, e isso é esse destrinchamento, digamos assim, né, esse discorrer a respeito desses talentos que temos em nós, de forma bem objetiva, e que precisamos potencializar, é uma discussão que o nosso querido Raul Teixeira traz no primeiro livro da série Vida e Valores, no capítulo
20, quando ele fala os talentos que Deus nos deu. E aí, nesse livro, ele discorre plenamente, de forma magnífica, sobre a utilização de cada um desses talentos, como podemos empregá-los, como podemos utilizá-los em prol da construção do bem. E ele cita todos esses, né, que nós comentamos aqui. Mas, diante de tudo isso, eu recordo também de um momento no livro Paulo e Estevão. É um registro, né, uma narrativa de Emmanuel, onde ele nos apresenta a figura de Paulo de Tarso, né, o nosso querido apóstolo dos gentios, o nosso querido também Estevão, e uma figura também muito especial que é a Abigail. E num dado momento, né, eu estava refletindo sobre os talentos e eu me lembrei de Abigail nesse momento, onde ela traz o seguinte, né, às vezes a gente coloca uma condição para esse talento. Mas eu só vou poder ajudar o outro, uma condição para a utilização desse talento. Eu só vou poder ajudar o próximo quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver condição disso ou daquilo. E a Abigail, em um dado momento, nos primeiros capítulos da narrativa, ela tem um momento em que ela discutindo com o irmão, né, eles estavam já encarcerados. Quem conhece o enredo da história lembra desse início, né, bastante desafiador que os personagens enfrentam. E ela, em dado momento, conversando com o irmão, ela fala assim, né, que aquele que ainda não tenha nada de seu para dar, não tem um cobertor, não tem um alimento, não tem um recurso, ainda tem um coração, né? Então, aquele que não tenha nada de seu para dar, ainda tem um coração para dar para o outro. Então, uma palavra amiga, uma palavra, né, um gesto, às vezes só o escutar o outro, né? É um exemplo de um talento que temos e que muitas vezes não utilizamos. E quando a gente amplia isso para a perspectiva, já para a gente, né, concluir esse primeiro momento aqui na nossa fala, nessa tentativa de responder a esse questionamento que nos é trazido, quando a gente amplia essa perspectiva dos talentos para a ótica que a doutrina espírita nos traz, do espírito imortal, né, saindo unicamente dessa perspectiva da matéria, né, que onde nós nos encontramos agora, encarnados, nós ampliamos o ponto de vista, né, como também nos traz no Evangelho, essa mensagem belíssima, no capítulo 2, sobre meu reino não é deste mundo, a mensagem é um ponto de vista, uma mensagem que eu particularmente gosto muito do Evangelho, que ela nos fala disso, né, de como a forma como a gente encara as coisas, ela é um ponto de vista. E um ponto de vista é sempre a vista de um ponto. Eu adoro esse trocadilho. Porque, na verdade, é tipo assim, a gente está olhando um único ponto, um único aspecto daquele fenômeno que a gente está analisando, né? E quando a gente fala da vida, se a gente olha do ponto de vista material, né, apenas do invólucro carnal, é muito limitado. Então, se a gente amplia para a ótica do espírito imortal, né, pensando nessa vida futura, esses talentos que a gente não está cultivando para agora. Porque Luana quer se passar de boazinha, quer ser legal. Não. Eu estou cultivando talentos, eu estou cultivando qualidades para enriquecer o espírito que eu sou. O espírito milenar, o espírito infinito que eu sou. E aí eu me deparo diante dessa ótica, né, desse objetivo real, de multiplicar esse talento para o espírito que eu sou. Como fazer isso? É a nossa pergunta inicial, né? Como é que eu multiplico esse amor? Como é que eu multiplico esse talento, sabendo desse potencial gigantesco que eu tenho, enquanto espírito imortal criado por Deus? E aí, a gente precisa refletir, entendendo que a gente precisa cultivar o que é do espírito, né? Eu preciso aplicar essa ótica, né, na prática. Então, eu não vou cultivar um talento, eu não vou exercitar minha paciência, exercitar minha compaixão, porque eu quero ser boazinha, quero ser legal. Não. Eu vou cultivar isso porque isso é uma qualidade do espírito que eu quero ser. Eu posso não ser ele hoje ainda, né? Um espírito já de luz, um espírito, mas é para esse futuro que eu estou trabalhando. É isso que eu quero. E eu preciso trabalhar primeiro a minha consciência,
né? O meu dever primeiro para comigo é o dever moral, que a gente chama, né? A obrigação moral da criatura é primeiro consigo, no sentido dessa consciência que a gente precisa ter dos meus limites, entender até onde eu consigo caminhar, até onde eu consigo empenhar as minhas energias, e é o autoconhecimento. Então, que de fato eu consigo disponibilizar dos meus talentos, respeitar os meus limites. Isso é um ponto muito importante. E depois eu preciso saber como eu direciono, porque eu não sou, eu sou importante, eu sou um ente importante no processo, nesse mecanismo de autorreflexão, mas eu não sou o fim único, porque não é à toa que isso é uma lei divina, lei de sociedade, eu preciso do outro, né? Eu preciso direcionar esse meu talento, essa minha luz para o outro, porque se eu guardo tudo para mim, é análogo ao servo que enterrou o talento. Mas se eu direciono esse meu talento para o auxílio do próximo, eu consigo multiplicar esse talento. E encerrando esse momento inicial, fechando essa ideia do como, eu queria deixar um registro, uma fala, né, que para mim resume bem isso, no tópico dever moral, também no Evangelho, quando nos dizem assim, os Espíritos nos esclarecem que, fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Então, nesse processo do como, nessa relação entre a minha consciência, né, os meus limites, a minha autoanálise e a minha relação com o próximo, o peso é o nosso coração, é o nosso sentir. Porque, de fato, por mais que às vezes o nosso reloginho ali, o nosso ajuste esteja um pouquinho quebradinho, esteja muito eficaz, mas temos a essência divina em nós, a essência desse amor, e a nossa consciência, ela é o grande juiz das nossas ações. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, nesse processo de como multiplicar os talentos, como me doar ao outro, a minha consciência vai me guiar, trazendo sempre essa perspectiva de que, observando bem o meu coração, o meu sentir, eu consigo elevar a mim mesmo nesse processo, né? Então, pensando e sentindo com Jesus, eu consigo agir da mesma forma. Então, é pensar, né, a nossa consciência, como é que eu estou fazendo, o que é que eu estou fazendo, está correto. Traz sempre o Cristo, a gente até brinca, diz, é bem facinho, mas o que é que o Cristo faria? É bem facinho, ele já é a referência maior. Mas, na minha situação, o que será que o Cristo faria? Será que ele ia se desesperar? Será que ele ia, como a gente diz, surtar, chutar o pau da barraca? Ou ele ia ter uma atitude acolhedora, amigável? Provavelmente a segunda opção. Né? Então, pensei, refleti, agora eu sinto. Essa atitude que eu tô tendo me faz sentir bem? Me deixa triste? Me deixa angustiado? Me deixa ansioso? Me deixa, né, fora do meu equilíbrio? Provavelmente, se a resposta é essa, então aquele pensar não está muito legal, a gente precisa rever, né? Mas se eu estou me sentindo bem, né, na hora que eu auxilio alguém, que eu presto um favor, seria a caridade que a gente fala, né? Mas num sentido bem básico, né? Quando eu ajo com compaixão para com o outro, como é que eu me sinto? É uma sensação maravilhosa. Então, o meu sentir tá também me dando um indício de que aquilo é um bom caminho. E aí, balizando todo o meu agir, né? Então, acho que essa é a forma que a gente pode fazer brilhar a nossa luz, né? Trazendo sempre essa balança, né? Será que eu tô agindo certo? Como é que eu tô sentindo quando eu faço isso? E, por último, agindo, né, com segurança, com alegria. Então, eu acredito que se a gente conseguir cumprir esse dever moral que temos de servir ao próximo, cultivando essas virtudes todas, multiplicando, a gente consegue brilhar a nossa luz em todos os cantos, colocando ela lá no alqueire, como Cristo nos falou, para que possa iluminar todo o recinto.
Que maravilha, que maravilha. E é interessante que você faz reflexões, né? Nos faz lembrar também que a gente só consegue essa felicidade, brilhar essa luz, quando o nosso projeto de felicidade não está pautado na infelicidade do outro, né? A nossa felicidade só vai estar verdadeiramente completa quando a gente vê a felicidade no outro também. E aí é tão maravilhoso isso, que aí me veio duas perguntas aqui que nos foram colocadas para a gente poder passar para você. E a primeira é: como podemos perceber quando a luz de um jovem ela precisa ser acesa? Eita! Quando Ótima você, pergunta. você olha para o jovem, você vê o jovem lá e você, ixi, essa luz aí precisa ser acendida. Como é que a gente consegue perceber, hein, Luana? Vou falar um pouquinho da minha. Vou tentar construir a minha resposta ideal, né? Da vivência que eu tenho. Na experiência que eu tenho hoje com evangelização, convivendo com jovens, pensando na jovem que eu fui, que eu sou ainda, eu acho que a gente percebe que quando a luz está meio capenga, como a gente diz, está meio borocochô e está precisando ali ser reacendida, tudo começa no olhar. Eu recordo agora o meu amigo Elida, quando ele faz, né? O farol tá baixo, o olho tá murcho. Então, quando a gente tá com a nossa luz pulsante, em sintonia com o amor do Cristo, com essa proposta magnífica que a doutrina espírita nos traz de ressignificar toda a nossa vida, né? Mudando a ótica, saindo do ponto de vista apenas da matéria, indo para o ponto de vista do espírito imortal, que é o grande convite da doutrina espírita. Tudo se acende, tudo tem um brilho novo. A dor que a gente está passando, aquele momento difícil, é na realidade uma oportunidade de aprendizado. Então, quando a gente vê aquele jovem com pensamentos autodestrutivos, né, com um olhar triste, sem encontrar um sentido na sua existência, esse é o jovem que está precisando se reencontrar com Jesus e se reencontrar consigo mesmo nesse processo, né, para entender o real propósito da sua existência. E acho que é até uma pergunta bem oportuna para o momento que a gente está vivendo, ainda mais nesse mês. Acho que foi por isso que deu. Se essa pergunta já estava programada, foi por isso que eu resolvi mudar o nosso encontro. Eu acho que sim. Teve tudo a ver, né? A gente sempre fala isso, que a gente não deve pensar na nossa saúde mental apenas em um mês do ano, mas esses meses comemorativos, eles são extremamente importantes para a concentração, né, da sociedade, a mobilização de todos em prol de uma causa. E quando a gente pensa em saúde mental, a gente lembra muito do Setembro Amarelo, que é o mês em que a gente entrou agora, né? E quando a gente pensa na realidade, é mais do que prevenção ao suicídio, e sim valorização da vida. Então, quando a gente conhece, né, a gente cada vez mais convivendo com a juventude, a gente vê como temos jovens com a sua luz apagada, precisando ser reacendida, né? Diante dos desafios da vida, que são vários, múltiplos, diversos, porque as nossas necessidades de aprendizado são igualmente múltiplas e diversas. Passando por essas experiências, vem a diversidade e a dificuldade, e a nossa luz, ela diminui um pouquinho. Mas se a gente estiver firme, eu até brinco muito com os meninos, eu digo assim: você acha ou tem certeza? Não, tem que ter certeza. Não é eu acho que. Não. É uma convicção, é profunda, é lá na alma, no íntimo de cada um de nós, né? Convicção da imortalidade da alma, convicção da justiça divina, da misericórdia, de tudo, né? De toda essa dádiva que é a doutrina espírita na nossa vida. Então, diante da experiência que nos convida a apagar a nossa luz, né? A murchar o olhar e a perspectiva da vida, a gente consegue reacender. Tem até uma música, e eu vou encerrar minha resposta com essa música, com esse trechinho, que é uma música do grupo Bem, chama Força do Bem. E no início da música, eu não vou cantar, se Malu estivesse aqui, ela cantaria para nós, por caridade a vocês, mas eu vou declamar o trecho da música. Quando ele fala que me perguntam de onde vem,
esse olhar firme e seguro. Quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. E as respostas que eu tenho se encontram nesse mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Então, é essa certeza que precisa ser reafirmada, né? A certeza do real objetivo da vida diante da ótica do espírito imortal que somos. Então, eu acho que Bacana, bacana demais, viu? Show, show. Tô virando seu fã, viu? Ave Maria. Vamos para a segunda pergunta. Luana, como é que você faz para você acender a sua luz? Às vezes a gente não fica com a luz totalmente acesa, né? Às vezes a gente tá com aquele dia, tarará, tarará. Como é que a gente faz para acender essa luz? Como é que você faz? Eita, essa é boa. Essa eu vou responder de forma bem prática, eu vou dizer fazer mesmo. Né? O que eu faço? E são muitos momentos em que a nossa luz fica borocochô, né? Eu brinco muito, às vezes. Não é porque a gente tá aqui falando com ânimo da mensagem do Cristo, do Evangelho, que a gente não tem os nossos momentos de dificuldade. Nós também temos, né? A gente não tá falando sobre isso porque a gente tá numa condição melhor ou diferente de ninguém. Estamos todos no mesmo barco. Mas eu, pessoalmente, o que é que me ajuda muito a manter a minha luz, né? Quando os convites as situações da vida me convidam a murchar minha luz. Primeira coisa, a arte. A arte espírita, ela atinge realmente o seu objetivo de ressaltar o belo, o bom e evocar as boas vibrações nas suas mais diversas formas. Então, eu tenho a minha playlist no Deezer, chamada Boa Nova Canção. Posso compartilhar com vocês. Com certeza, E aí tem, ó, Sim, Vanessa, Grupo Acorde, tem Escolhas de Luz da Paraíba, tem Alvorada de Pernambuco, e tem vários outros cantores. Tem de vários países, ou não, só escuta em português. Tem de vários estados, na realidade, e que tem momentos, e até eu brinco, pronto, essa força do bem é uma que eu escuto, e às vezes eu brinco, é um mantra, eu repito e repito, que é pra gente ir sendo inundado daquela energia, daquela vibração que a música traz. E aí, outra coisa que eu faço, eu guardo sempre aqui, tá até do meu lado, eu sou fã desse livro, eu gosto muito. Filho de Deus. É um livro de Joana, de mensagens, psicografia de Divaldo, são mensagens curtinhas, ele é um livro de bolsa, é pequenininho, ó, comparando aqui o tamanho da minha mão. Pequenininho ele. Então, é bem pequenininho, mas não diz que é não tem aquela história que diz que não mexa com a baixinha, que ela provavelmente é arretada. Falando assim de um jeito bem nordestino, esse livro é nessa vibe, porque ele é pequenininho, mas ele tem sempre mensagens muito assertivas, então tem horas assim que eu até brinco, eu digo que é o intermédio do meu mentor comigo, porque quando eu abro ele, vem a mensagem certeira, eu digo, é o mentor me dando puxão de orelha. Então, a música e boas leituras, né, e eu também busco estar junto dos meus amigos, né, da minha família, que são pessoas que me fortalecem muito, me dão sempre suporte. E, acima de tudo, eu tenho essa felicidade, né, de ter uma família toda espírita e também amigos que eu levei para a vida, irmãos, né, da evangelização, de outros espaços, e que entendem a vida na mesma ótica que eu, né? Porque se a gente for falar com quem não tem a ótica da doutrina espírita diante de uma pandemia como essa, diante do desencarne de um parente, sobre amor, sobre bênçãos, né, misericórdia, a pessoa vai ficar assim, essa tá doida, né? Como ele não diz, estão tudo perigoso, que é Jesus, deixou todo mundo piradinho. Então, seriam essas três coisas. Arte, que eleva o ânimo, leitura edificante, que reorganiza os pensamentos, redireciona, cria uma linha direta ali com a espiritualidade amiga Um Wi-Fi direto, né? Um Wi-Fi direto, particular, e a comunhão com pessoas especiais que fortalecem também a nossa
a nossa crença, né, a nossa visão do mundo é guiada pela doutrina espírita. Então, e a evangelização. A evangelização, resumindo esse terceiro tópico, é o meu grande combustível e enquanto jovem e hoje também enquanto evangelizadora, tem dias que eu tô meio borocochô, é quando eu hoje, né, a gente tá tudo virtual. Quando dá a hora da evangelização que a gente entra na, na sala, que começa a conversar e vê todo mundo, vai dando aquela energia boa. E quando a pessoa, melhor ainda, que quando a hora tá todo mundo abraçando, se abraçando. E, então, são essas coisas que me auxiliam a manter a luz acesa o máximo possível. Que maravilha, que coisa gostosa. Já é sempre bom a gente ver exemplos, né? Porque nós passamos também por situações assim, né? E a gente vendo isso, a gente acaba utilizando também desse exemplo, né? Dessa forma como você utiliza para você poder aumentar, brilhar um pouco mais essa sua luz. E E que é bom a assim, gente compartilha, né? com certeza, com certeza. Compartilha. E assim, passando agora para a segunda parte da live, nós agora vamos ter uma dinâmicazinha. A dinâmica é que livro é, certo? Vamos lá. Funciona assim, eu vou falar uma frase, certo, de um livro, certo? Ok. Como eu fiquei sabendo, espiritualidade superior nos disse aqui que você leu vários e vários e vários de centenas de livros, né? Ave Maria. Viu? Só nessa existência. Aí eu vou falar uma frasezinha, eu gostaria que você lembrasse e dissesse qual é o livro, certo? Vamos ver se a memória é boa. Se tiver difícil, tem umas dicasinhas aqui também. Combinado. Provavelmente eu vou precisar delas, porque eu tenho a memória. Não tenho memória de elefante, tenho memória de chihuahua, bem pequenininha. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A frase é: tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Cri, É cri. espírita? Tô pensando aqui, tô tentando fazer um. É espírita? É espírita. Vou ler É de um novo. romance. É um romance. Tá, lê de novo que eu acho que eu vou dar meu palpite. Acho que é. Vá, Tem, lê de novo. tem algumas coisinhas antes, eu tirei para não ficar muito fácil, certo? Hum. Tem, tem 1000 meios de me fazer chorar, mas desconheço, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Há 2000 anos. Eu vou te dar mais uma chance. Eu vou te dar uma dica. A primeira Deu uma dica dica, bem boa, bem boa. a primeira dica é, deixa eu ver, foi o mesmo autor. Então é Paulo Estevão. Aê! Paulo Estevam, muito bom, muito bom. Gente. Vamos lá. Isso é uma fala Oi? de Estevão, né? É uma fala de Estevão? Isso, exatamente. Ele fala, amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar. É quando lá Paulo está lá, né? Quando leva Estevão a julgamento. Perfeito, é isso mesmo, Paulo Estevão. Exatamente. Para ele poder renunciar e não renuncia, né? Vamos lá para o segundo livro. Essa luz aí ninguém apaga não, viu? Vixe, Maria, essa luz está brilhando até hoje. Esse aí tá convicto da luz. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Ah, o Pequeno Príncipe. Essa eu não ia errar. Isso aí, muito bem, muito bem. Adoro. Sim, eu esqueci, ó, a dinâmica também, eu esqueci, eu acaba esquecido, ó. Tu tem que falar um pouco do livro, ó. Um pouquinho do livro? Fala um pouquinho do livro Tá, Paulo então. Estevam. Fala Falo. por favor.
Combinado. Paulo Estevam é um dos meus romances preferidos. Na verdade, eu adoro todos os romances de Emmanuel, são sempre lições fortíssimas, né, pra gente, enquanto que nos propomos a ser, né, seguidores do Cristo. E realmente não é à toa que Emmanuel dedica, né, uma de suas obras a elucidar, né, explorar a figura de Paulo e Estevão também, né. Então são lições profundas sobre a nossa conduta, né, como eu falei, essa luz aí ela já está convicta, é impossível de apagar, né, porque é um exemplo profundo de um cristão que realmente entendeu a essência da mensagem de Jesus e deu a sua vida por isso, né? E em especial porque é a causa de estarmos aqui hoje, né? Quando a gente pensa em Paulo, a sua missão de levar o evangelho aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, né? Na prática somos nós, né? Se não fosse a obra de Paulo, a gente não teria essa bênção que é conhecer o evangelho de Jesus. Então, Paulo Estevam com certeza mora no coração. E é também um dos livros que a gente revisita quando a gente tá com a luz meu borocochô, que é para poder É verdade, viu? reanimar. Isso aí, o candeeiro, a luz desse livro aí, como diz o candeeiro, tá ligado tudo 100%, né? Não tá mais nem no velador, tá pendurado lá no teto da casa. É fora de série. E O Pequeno Príncipe foi um dos primeiros livros que eu li. Eu ganhei aquelas versões para criança. E sei lá, eu acho que eu tinha uns 11 anos quando eu ganhei esse livro de presente dos meus pais. E é um convite a ressignificar tanta coisa, né, numa linguagem poética, digamos assim, mas traz reflexões muito profundas. É tanto que existem muitas frases icônicas desse livro, né? Só se vê, vai ser visível aos olhos, só se vê bem com o coração. Foi o tempo que dedicaste a tua rosa. Mas enfim, são lições assim muito também especiais. Eu gosto muito desse livro e até releio. Eu já reli depois, mas um pouquinho menos jovem, mas e acho que você lê sempre porque gosto muito. Bacana, bacana. Ele nos traz novamente a ser um pouco criança novamente, né? E vivenciar um pouco essa felicidade que às vezes as responsabilidades do dia a dia nos deixam passar, né? Exatamente, é esse lembrete para a gente continuar cultivando o olhar da criança, né? Aquele olhar que vê além desse verniz social que existe, que às Exato. vezes pode ser que nos domine se a gente não tiver alerta. Exatamente. Então vamos para a última dinâmica. Você já assistiu o filme Procurando Dory? Acho que já assisti. Já assistiu, né? Você percebeu como ela sabe falar outros idiomas? Sim! Sabe? Pronto. A dinâmica agora vai ser procurando saber como Luana é. Só que aí a gente vai utilizar a linguagem dela, que é como falando o quê? Como falar baleiês. Falei. Aí eu vou perguntar, para te ajudar eu vou falar também, que eu tô aprendendo, sabe? A falar Combinado. baleiês. Aí eu vou falando baleiês aqui, você vai falando baleiês aí, certo? Certo. Vamos lá. Procurando saber como Luana é. Onde é que você nasceu? Eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte. Me diz, Luana Farache, quando criança você foi uma menina boazinha, levada ou danada? Eu acho que eu era danada. Não, não.
Quando foi que você conheceu o Espiritismo? Essa foi antes de reencarnar. Já Quem desde sempre. já nasceu em berço, né? Vamos lá. Quem foi o seu tio ou tia da evangelização infantil? O primeiro. Eram duas. Tia Judite e tia Terezinha. Muito bom. Luana, você já viu um espírito? Não. Mas se É, visse, teria medo? eu penso que não. Mas vai que. Vamos lá. Luana Farache, para você, o que é juventude? Eita. Juventude é tudo. Muito bom. Gostei da resposta. Luana Farache, me diga uma música que lhe define. Eita. Pegou pesado agora. Hum, eu vou escolher uma dentre muitas. Hoje eu vou ficar com Força do Bem. Grupo O Bem. Muito bem. Me diz um livro. Paulo Estevam. Me diz um espírito. Mano. Você prefere Star Wars ou Harry Potter? Harry Potter. Vamos lá. Um sonho. Eita. Unificação. Que bom. Você, Luana, você é uma pessoa. Hum, desastrada. Vamos lá. Gostei. Resumindo a live em uma palavra. Amor.
Muito bom. Para terminar, quando você desencarnar, aonde é que você estará, Luana Farache? Estarei lá ou aqui? Que bacana. Tipo, a pergunta seria, é para onde eu acho que eu vou ou onde eu acho que eu vou estar? Onde é que você vai estar? Você pretende estar onde? Eita. Onde é que a Dory vai lhe procurar? Onde é que eu vou lhe procurar? Em algum lugar próximo de nosso lar. Que bacana, show de bola. E Devo nós terminamos com a nossa entrevista para saber quem é Luana Farache. Muito obrigado, Luana Farache. Adorei o baleiês. Tá vendo? Pra quem acha que é fácil, não é não, viu, pessoal? Vamos treinar mais. Mas é bacana a gente brincar um pouquinho para descontrair, né? Para poder absorver, e a felicidade é a que nos faz feliz, né? Com certeza. Mas aí, nossa irmã Luana, nós aqui do Arte Espírita, nós temos que agradecer muito, primeiramente a Deus, e depois a você, né, por ter compartilhado um pouquinho mais desse seu conhecimento, desse seu entendimento a respeito de como fazer, né, como nós, o jovem há menos tempo, há mais tempo, o recém-chegado, ou quem já partiu, quem está assistindo, seja ele quem for, a todo momento nós somos convidados a acender essa centelha, né? Esse germe que está dentro de nós. E nós ficamos muito felizes por você ter trazido um pouquinho do seu conhecimento até nós. Muito, muito, muito obrigado, viu, viu, tia Luana? Combinadíssimo. Eu que agradeço, de verdade. Eu fico muito feliz. Eu já até comentei com a Luísa. Amei a iniciativa do grupo, né? Ainda mais vendo os jovens marcando a presença fortíssima, né? Como eu falei, a evangelização é o começo, meio, fim de qualquer ação no bem que a gente possa ter, porque é essa diretriz maior que traz Jesus para a nossa vida. Então, eu sou grata à evangelização na minha vida, né? Não sei se todo mundo acompanhou no Baleiês, mas eu tive a oportunidade nessa encarnação de vir espírita desde berço. Então, a evangelização faz parte de quem eu sou, da pessoa que eu sou hoje e da pessoa que eu pretendo ser no futuro. Então, fico imensamente feliz de ver a evangelização nos seus mais cortaram o nosso tchau, não foi? Mas Pois é. a gente é persistente, a gente volta. Dessa vez a gente tem que aproveitar, né? Das outras vezes não deixaram a gente, né? Sabotaram a gente volta de novo. Mas eu estava só concluindo esse agradecimento, né, de que fico extremamente feliz em ver ações da juventude como essa. E a evangelização é esse farol que traz a doutrina espírita para a nossa vida, então é uma gratidão profunda. E pessoal por estar aqui e coletiva por... Né, eu agradeço pessoalmente por estar aqui e sou grata a todos que fazem esse projeto e que aceitam o desafio, o convite do Cristo de evangelizar. Então, muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos, né? E agradecemos também a esses jovens aí que, por iniciativa própria, né? Vamos dizer assim, seguraram no difícil, na dificuldade, na perseverança e colocaram essa ideia, transformaram essa ideia, né? Em... Realidade, né? Exatamente, exatamente, é realidade. Que foram os nossos pupilos Ítalo, Maria e Marina Junqueira, né? Graças a Deus, e
eles tiveram essa perseverança, né? E aí, o que tem só a somar, né? Que possamos continuar firmes e fortes, depositando a confiança no jovem, que o jovem necessita tanto, e que essa confiança, eles se sentem, vamos dizer assim, úteis e fortes para poder perseverar nessa trilha, né? Com E certeza. só para complementar, na próxima live, que vai ser no próximo domingo, nós teremos a nossa amiga Samara Sinésio e Mariana Junqueira com o tema Quando me torno útil. Essa live é uma live poética, elas são instrumento, né? Fazem poesia, e aí a gente lê a poesia e faz em cima da live explanações, reflexões em cima da poesia. E é com muita Legal. felicidade, com muita felicidade que a gente vê essas pequenas, vamos dizer assim, momentos que nós somos chamados, somos convidados a trabalhar essa arte. Como você falou, a arte é o belo sempre nos mostrando as diversas formas, né, que a gente somos convidados a trabalhar. Muito, muito obrigado, Luana, de coração. Nós aqui estamos Foi muito ótimo. felizes e você está convidada para mais e mais vezes estar participando com a gente, tá Que certo? maravilha. Beijo para todos aí. Vamos, estamos sempre à toa. Sou do clube Valeu. do clube de vocês, já disse para Malu. Então tá ótimo. Então, pessoal, agradeço a todos que participaram, tiveram a paciência, a colaboração, interagiram. Muito obrigado também. Até a próxima. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos. E um abraço bem Beijão. forte. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom.